Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o modo DeX ou Ready For na Motorola. É aquela história, é um negócio que eu utilizei no passado com uma frequência até que razoável por um motivo bastante específico. Quando eu trabalhava na última empresa, o que acontece? Lá eu não podia usar o meu computador pessoal. E aí o que acontece? Eu tinha que pelo menos aprovar comentários no blog e no canal durante o dia. E aí eu fazia algumas pausas durante o dia para dar uma olhada e também para ver se estava correndo tudo bem, tanto no site quanto no canal. E aí eu não podia usar o meu computador pessoal e também eu não queria logar com a minha conta pessoal do Google no computador da empresa. Qual foi a solução encontrada? Na época eu tinha dois caminhos. Ou usar o Galaxy Note, que eu usava na época, ou usar o Tab S6, que era o tablet, que foi a minha opção, né? Que ele tem um aspecto de computador, tinha o meu tecladinho, eu deixava do lado do meu notebook da empresa e ele acabou virando o meu computador, tá? E aí, o que acontece? Muita gente, aquela história, perguntava sobre a utilidade real e até hoje pergunta do modo DeX. Dá para trabalhar? Não dá? Vale a pena? Então, nesse vídeo eu queria conversar um pouquinho mais sobre a minha experiência com o modo DeX na empresa e também fora dela, para poder ilustrar um pouquinho para vocês o meu ponto de vista, se vale ou não vale usar o modo DeX. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, pessoal, até para ilustrar um pouquinho a evolução do modo DeX, eu resolvi dar uma passada aqui pelo próprio site. O primeiro ponto que vale a pena lembrar o modo DeX ele não vai mais ser compatível com o Mac OS. Esse é um ponto muito importante para o meu uso, tá? Para a maioria pode não ser, mas ele não vai mais dar suporte e quem fez o download fez. Se tiver qualquer problema, qualquer perda, você não usa mais e também não vai mais ter suporte a partir, acho que do comecinho do ano que vem, tá? Precisa dar uma olhadinha direitinho, mas já tá pipocando avisos sobre isso e isso é um problema, é crítico para muita gente que usa os dois sistemas, muita gente que desenvolve para iPhone, por exemplo, e tem um Mac da empresa e mais gosta de Android, usa Android. Esses caras vão ter problema e não vão conseguir mais usar o modo DeX, tá? Então, sempre gostei bastante, né, dessa questão de ter o DeX disponível, principalmente depois que ele ficou sem fio, apesar de ter um atrasozinho, um lagzinho leve ali, nunca me atrapalhou. Para a maior parte das coisas, ele roda muito bem, sem fio. Com fio, eu sinto que principalmente o áudio em vídeo e tal, fica um pouco mais responsivo, parece que fica melhor sincronizado. É impressão minha, mas pode ser, mas acho que eu prefiro ainda usar com fio, principalmente porque acaba carregando, né, usando as bases da própria Samsung, aquela base que é a base DeX, e com carregamento, com cabo, tudo, ele mantém o aparelho refrigerado, que tem ali um cooler. Eu acho que sempre foi uma solução melhor usar a própria base da Samsung, ou hoje a base da Motorola. A Motorola está vendendo uma basezinha ali para o modo Ready For dos celulares dela, que acredito eu, ainda vou testar, que funciona também com o Samsung, que são, assim, é uma solução excelente. Porque você ganha as portas USB, HDMI e tal, e ao mesmo tempo mantém o aparelho refrigerado e carregado. Então eu acho que vale a pena. Bom, questão de apresentações, fiz algumas apresentações com o modo DeX, tá? E realmente funcionaram bem, funcionou direitinho, não tive nenhum grande imprevisto, tá? Um ponto que eu acho interessante é o ponto, principalmente quem não tem a possibilidade de ter vários computadores em casa disponíveis. Eu sempre achei interessante como um computador, principalmente nesse período que ficamos em home office, é como se você tivesse um computador a mais. Você colocando um teclado, um mouse e podia ser a TV da sala, você já tinha ali um computador para um filho ou para algum outro parente poder acessar a internet e trabalhar ou estudar. Então, eu acho que o grande ponto do modo DeX é esse. Ele ajudou e ajuda, né, e ajudou muita gente a poder estudar e trabalhar. Muita gente que não tinha o segundo computador. Então, o grande sentido do modo DeX, na minha opinião, era esse.
tá? Então você ter essa possibilidade de fazer o seu trabalho. Bom, aqui até estou mostrando no site, né? Você poder levar o DeX para o computador, também eu achava bem legal, porque você pode compartilhar imagens, tudo só arrastando, é bem interessante de utilizar. Mas às vezes era um pouco lento, não é a solução ideal, mas funciona, tá lá e é ótimo poder contar com uma solução como essa, tá? Então, pensando ali em produtividade, eu acho que o modo DeX realmente é bem interessante, ele entrega uma experiência legal e principalmente até na tela do tablet, ele entrega uma experiência de desktop, uma experiência de computador. Então, sempre achei muito interessante aqui todo esse pacote, né, que costuma funcionar super bem no modo DeX, tá, com cara de PC ali, com cara de computador. Então, sempre gostei bastante de ter essa possibilidade de uso. E agora, eu usei com frequência, como eu usei, vou contar um pouquinho, uma história rápida para vocês entenderem ali o meu ponto de vista, do que eu acho que pode ser ali um ponto negativo, mas eu acho que ainda esse tipo de solução tem mais pontos positivos do que negativos. Bom, como eu disse no começo do vídeo, no meu caso foi muito importante porque a rede do emprego anterior, ele não barrava celulares e o computador era visto, né, como algo de fora e não era permitido você utilizar, você logar, podia dar problema. Agora, um celular ou um tablet não existia nenhum tipo de problema com a rede da empresa. Então, para as minhas coisas pessoais, eu acabava utilizando o Tab S6 no modo DeX, porque ficava ali um segundo computador da minha mesa, eu ficava com o Note e com o computador. Então, nesse ponto foi excelente, não tenho do que reclamar, não ficava, se cortasse o acesso até da rede, eu poderia utilizar ele no meu próprio malinha, né? Eu poderia colocar um chip ali e usar tranquilamente. Então, não tenho do que reclamar dessa solução, neste ponto foi muito importante. Agora, o ponto que foi um pouco complicado foi a questão de apresentações. O que acontece? Eu cheguei a fazer, acho que umas 2 apresentações em reuniões que eu tinha semanais com a diretoria. A primeira, o que aconteceu? Eu estava com o Galaxy o Galaxy Note 9. O que acontecia com o Galaxy Note 9? A caneta, ela tinha uma quantidade ali de cliques que não era muito grande, ou 1 hora de uso, qualquer coisa parecida, até um pouquinho menos, ou X número de cliques, né? Para você poder utilizar a carga da própria caneta. Depois disso, ela morria. O que acontece? Quando você vai fazer uma apresentação, você nem sempre tem o controle sobre as pessoas que estão participando. Eu estava numa reunião de diretoria, o que aconteceu? No meio da reunião, a caneta morreu. Como é que ela acordava? Tinha que enfiar ela na garaginha ali e deixar 1 minuto, sei lá, 30 segundos, já dava a carga para mais um tempo. Mas o fato é que ela me deixou na mão. Por sorte, eu estava com aquele teclado dobrável ligado, conectado no celular, aí eu continuei a apresentação do teclado, mas foi um negócio ali que deu susto e aquela história, você não pode furar numa reunião dessa. Numa reunião, algum tempo depois, eu experimentei fazer com o Note, aí já era o Note 10, que aí a caneta tem um tempo muito maior de uso, deu tudo certo, mas é aquela história, eu ficava sempre com receio de que aquilo desse pau, e que aquilo desse algum problema. E com o computador, com o PC, eu ficava mais tranquilo. PCzão com Windows ali, eu sabia que um pacote Office não ia dar pau, não ia dar um problema de memória ou qualquer coisa parecida. No celular eu já ficava com um pouco de medo. Então eu acabei abandonando para essa função, porque é aquela história, se você está apresentando para um grupo um pouco com cargos um pouco menores, não que seja bonito você dar um pau no meio da apresentação, mas é uma situação, se dá qualquer problema, é uma tolerância que você tem. Se você está numa reunião de diretoria, você vai ser cobrado, você vai levar bronca e é aquela história, pô,
Como que você está fazendo com o celular? Por que você não trouxe o computador? Então, tinha sempre esse receio. Então, numa reunião de diretoria, você tem que ir na segurança. E o DeX não me dava essa segurança 100%, porque era um aplicativo de celular e porque tinha esse histórico da canetinha ter me abandonado no meio da apresentação. Então, por mais que tenha evoluído, tenha melhorado, eu sempre ficava com aquele fantasma, né? Pô, isso aí se me dá pau, eu estou apresentando para um diretor, como é que eu vou explicar, né? Que eu não trouxe o computador, que eu tô com o celular e deu pau e acabou a apresentação. Vou ter que ir lá na minha mesa buscar um computador. Então era um negócio bem sensível para mim. Então neste ponto eu não achava confiável e não achava que valia o risco de usar um aplicativo de celular, até porque muitas vezes as apresentações ficavam bem grandes, tinham vídeos incluídos nas apresentações, então uma apresentação pesadíssima, né? Fica complicado, dá um pouco de receio e você não pode dar mole numa reunião de diretoria. Então, nesse ponto não me atendia. No ponto de ter uma alternativa para usar as minhas coisas, logar nas minhas contas sem ter que usar o computador da empresa, me atendeu super bem, foi super legal. Agora, essa questão de usar como ferramenta para reuniões um pouco mais importantes, eu nunca recomendei e sempre fiquei com o pé atrás, porque é aquela história, às vezes tem um detalhezinho da tua apresentação, da tua planilha, que dá qualquer problema na versão mobile e aí já era, você não tem o que fazer. Então, eu acho que você tem que separar um pouquinho. Então, aquela história, para essas situações de segurança da informação, eu acho que funciona super bem e em casa, para quem precisa de mais computadores, seja para estudar ou trabalhar e não tem a quantidade que gostaria, que precisaria ter para todas as pessoas da casa. Aí eu acho que para essas situações, tanto né, o modo DeX como o RED4 é sensacional, é super inclusivo, ajuda você jogar na tua TV, você assistir o seu streaming na TV, é uma ferramenta super inclusiva, super legal. Agora, para algo mais profissional, eu acho que tem que ver ali com muita reserva, porque é aquela história, se dá pau numa reunião para você vender alguma coisa importante ou que você está fazendo para algum diretor de outra empresa ou da própria empresa que você trabalha, é complicado e eu acho que não vale o risco. Mas é isso, gente, é o que eu penso sobre o modo DeX, ainda acho muito importante, ainda quero ver isso evoluir bastante. Tenho hoje um celular que tem aí poder de fogo, né? O S21 Ultra com 16 de RAM e 512 de armazenamento, acho que tem poder de fogo para acompanhar a evolução disso por algum tempo ainda, tranquilo. Tem o dobro de memória RAM que eu tenho no meu computador, então eu acho que tem como segurar aí uma boa evolução ainda do modo DeX, e eu só espero que a Samsung e outras empresas como a Motorola continuem investindo nisso para que se torne uma espécie de padrão, né? Você poder levar o teu computador pessoal no bolso realmente, porque o conceito é excelente, não tem nem o que falar, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!